Santo abençoe o meditar de Sua palavra em nossos corações. Amém. Texto de hoje, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 até o verso 25, que tem como subtítulo, na nossa tradução, a mensagem da cruz. Faz parte do início da carta do apóstolo Paulo para aquela congregação de Corinto, lembrando que aquela congregação era uma congregação que tinha uma origem judaica, uma origem gentílica também, e era composta então de pessoas de diversas origens, e aquela comunidade, por viver em Corinto, convivia com uma série de situações que exigiam muito uma um posicionamento firme a respeito da fé. Ao escrever a sua carta, o apóstolo Paulo, ele está iniciando, ele fala como é importante a congregação ficar unida, né? Isso nos leva também a refletir sobre divisões que estavam acontecendo ali naquela comunidade. Então, o apóstolo Paulo, ele coloca algo que serve também para a nossa meditação hoje, a respeito dessa mensagem que ele, Paulo, levou a Corinto e que chegou até nós. Quando ele diz no verso 22, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ao fazer essa divisão de judeus e gentios, ele está pegando toda a comunidade ali de Corinto e, obviamente, está atingindo cada um de nós. Aqui ele coloca qual era a expectativa daquelas pessoas em relação a Jesus. Quais eram as expectativas dos judeus em relação a Cristo? Quais eram as expectativas dos gentios em relação a Deus? E claro que cabe a pergunta: qual é a sua expectativa em relação a Jesus? O que você espera de Deus? O que você está aguardando? O que você procura aqui? Você veio aqui por causa do quê? O que realmente está te motivando a se aproximar de Jesus? E esse é o ponto crucial, porque a nossa motivação, ela pode ser correta ou não. E é interessante que os dois grupos que faziam parte aqui dessa comunidade, que foram mencionados por Paulo, os dois estavam equivocados. Será que você também não está equivocado nas suas expectativas em relação à fé, em relação a Cristo? Você poderia afirmar com toda certeza que a sua esperança, que a sua confiança está de acordo com aquilo que Deus propõe para você? Eu proponho então que façamos uma reflexão nesse sentido, porque os judeus, eles, ao verem Cristo, conforme também diz o Evangelho de hoje, a primeira coisa que eles falaram é: que sinal o Senhor faz? Nós gostamos muito de ver um sinal, um milagre, uma coisa extraordinária acontecendo. O ser humano fica deslumbrado com isso e corre atrás desses milagres e vão em caravanas e vão longe para de fato ver, enxergar, presenciar um determinado milagre, seja ele fenômeno da natureza ou não, mas ele está disposto inclusive a fazer um monte de coisa
Se essa é a condição, aparecer algum sinal, algum milagre. Será que Deus faz milagres? Será que Deus faz sinais? Obviamente que sim. A Bíblia está repleta de sinais e de milagres. Então qual é o problema de querer ver milagres? Qual é o problema de você ir atrás dos sinais? O problema é que a nossa fé não pode ser fundamentada nisso. Porque não é sempre que Deus faz sinais. Eu gostaria que você soubesse de uma coisa: de todos os sinais que Deus fez no Antigo Testamento e que o próprio Cristo realizou, o maior de todos eles foi sua morte e ressurreição. É por isso que ali nós temos o maior sinal que precisávamos, o sinal dos sinais, o milagre dos milagres. Os judeus pedem sinais para fundamentar a sua fé. Nós já temos o nosso sinal. Nós não dependemos de curas, nós não dependemos de milagres, nós não dependemos sequer de prosperidade, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, enviando o seu Filho Jesus, para que através dele tivéssemos o perdão dos pecados. E ainda, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5,8, ainda nós sendo pecadores, a mensagem cristã, a mensagem evangélica não é uma mensagem de cura, de libertação de males do corpo, não é de prosperidade, não é de revolução política, mas única e exclusivamente a mensagem da cruz. E se essa mensagem não for suficiente para você e para mim, então de nada adiantará a nossa fé, porque a nossa fé estará embasada em coisas que a Bíblia compara com um alicerce firmado na areia. Queridos irmãos e irmãs, é fundamental para nós, como povo de Deus, que creiamos que o maior de todos os sinais já foi feito. Quando Cristo Jesus carregou aquela cruz por você, porque aquela cruz, ela ali, naquele momento, estava também representando a sua e a minha. Naquele ato, Cristo estava carregando os nossos pecados, e com isso ele estava, conforme conclui o texto de hoje, né? Nós também temos da parte de Cristo o poder de Deus. Que poder é esse? Que poder é esse poder de Deus? Que poder é esse que a igreja tem? As nossas confissões deixaram bem claro: é o poder de perdoar pecados. Esse é o maior de todos os poderes que somente Cristo Jesus tem por ser Deus, e que Ele compartilha com você através da igreja, ou seja, aquela que administra a palavra, o batismo e a Santa Ceia. Esse é o poder que nós precisamos. Equivocadamente, muitas pessoas estão em busca de sinais. E como que isso encanta? E como as pessoas estão realmente, você vê o olho brilhando quando ouvem alguma coisa a respeito disso. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, quando ele purificou o templo, a leitura do Evangelho de hoje, ele mostrou que facilmente a gente pode deturpar aquilo que Deus propõe para nós.
é que você não fique à procura de sinais e de milagres, mas que você receba em fé o maior de todos os milagres, aquele que Cristo Jesus fez. Essa geração pede um sinal, mas nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias, 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias no ventre da terra. Destruí este santuário, e em 3 dias eu vou reerguê-lo, disse Jesus no Evangelho de hoje. E ele falava do seu próprio corpo. Quem é que pode fazer um sinal como esse? De vencer a própria morte, senão o próprio Deus. Os judeus pedem sinais. Os gregos buscam sabedoria. Nessa época aqui, conforme eu disse, a congregação de Corinto, que vivia numa cidade portuária, 2 grandes portos, um fluxo muito grande do comércio, das pessoas, das religiões, o contato era inevitável. E então nós sabemos que os gregos tinham por excelência essa busca pela sabedoria. Quando eu estava olhando para esse texto e fiquei pensando nos dias de hoje, eu vi um cenário muito parecido. O cenário de um grupo realmente procurando por Deus, tateando no escuro, atrás de prosperidade, curas, milagres, sinais, eventos. E por outro lado, uma certa parcela que está esfriando, que está ficando distante da palavra de Deus, e com o acúmulo de informações desse mundo pós-moderno, e com acesso ao conhecimento de várias partes, muitas pessoas estão inclusive desconsiderando a fé cristã, relegando ela a uma mensagem destinada a pessoas incultas, pessoas fracas, talvez para idosos, talvez para crianças, mas não para pessoas pensantes. E aí nós percebemos que a tentação continua sendo a mesma. As pessoas em busca de sabedoria, em busca de novas formas e filosofias de vida, nova forma de visualizar o mundo diante de si, esquecemos que já existe uma ótica para cada um de nós, que a Escritura Sagrada coloca, e nós começamos a moldar Deus aos nossos princípios, começamos a forjar a nossa fé de uma maneira individualista, como que então eu faço uma fé personalizada, um Deus personalizado, um Evangelho que vai suprir as minhas únicas e exclusivas necessidades, e assim eu acredito que está tudo ok, que está tudo certo, e aquilo que não se adequa ao meu pensamento eu descarto, eu tiro, porque aquilo pode me incomodar, aquilo pode ir acima da minha razão, ou talvez contra aquilo que eu talvez aceito por princípios pessoais, e dentro dessa moldura eu acabo estragando tudo aquilo que Deus já fez de bom e perfeito através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a mensagem da cruz, ela não chama tanto. Mas é curioso a gente pensar que os cristãos, eles
de certa forma, escolheram a cruz para ser o seu símbolo máximo. É verdade, irmãos, no meio dos cristãos primitivos, muitos faziam peixe, porque o peixe em grego, dá uma crosta, vocês sabiam que é por causa disso, Em grego, o peixe é irtis, e cada letra dessa, irtis, dá Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Mas é por causa da perseguição que foi feito isso. Mas o que identificou o cristianismo foi a cruz. Poderia ter sido talvez um pão, um vinho, um ramo de trigo, talvez poderia ser a pomba do Espírito Santo, poderia ser tantas coisas, mas foi a cruz. A cruz que para os judeus era a marca da maldição, conforme eles concebiam de acordo com o Antigo Testamento. Maldito todo aquele que estiver na cruz. E de fato, naquele momento, Cristo foi o maldito de Deus, porque estava sobre ele o seu pecado. E aí a gente começa a compreender porque Jesus diz: Deus, Deus, por que me desamparaste? É porque naquele momento e naquele ato ele estava carregando os pecados do mundo. E Deus, por ser santo e justo, já havia enviado o seu Filho e acompanhava. Quando você se esquece de colocar, ignora, e você luta contra aquilo que Deus diz, de colocar sobre Cristo os seus pecados, então você fica com os seus pecados. E quando você fica com os seus pecados, você atrai a ira, a condenação e o castigo de Deus. Cristo Jesus crucificado, essa é a mensagem da fé cristã. Não existe outro. Não adianta querer falar bonito, não adianta querer inventar, querer mudar para atrair. Dificilmente a cruz vai atrair multidões, porque a cruz, como Jesus mesmo diz, quem quiser ser meu seguidor, pegue a sua cruz e siga. A cruz pertence e é inerente à fé, pertence a cada um de nós. Na congregação de Corinto, as coisas não estavam tão claras. O centro daquela igreja já não era mais a cruz, ou seja, já não era o Cristo, eram as pessoas. A grande briga de Corinto eram as divisões internas. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, conforme verso 12. Eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Meus irmãos, todos nós somos de Cristo Jesus. Nós estamos aqui como irmãos e irmãs no Salvador Jesus. O que nos motiva a virmos aqui à igreja é realmente reforçar essa nossa fé na palavra de Deus. Fé essa que pode ser sim sufocada pelo nosso trabalho, pela correria do dia a dia, pelas nossas tribulações, pelas nossas decepções pessoais. Mas não vá até Jesus atrás de milagres, de curas, pelo menos não só por causa disso, porque o que Cristo Jesus veio trazer foi o perdão dos pecados.
quando nós refletimos na Quaresma, a cor roxa, a cor preta, indicando a necessidade de uma reflexão pessoal e de um arrependimento sério, nos lembra da seriedade do nosso pecado. Os hinos que nós cantamos hoje, mesmo que desconhecidos talvez em sua melodia, eles trazem mensagens profundas a respeito do sacrifício e da morte de Cristo Jesus por cada um de nós. Estamos perdendo o hábito de refletirmos sobre a importância de Cristo. Como diz o Salmo de hoje, o Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa lei é toda a palavra de Deus, e nós muitas vezes não restauramos a nossa alma. Nós não vamos ao encontro do doador da vida e ficamos presos em nosso pensar, em nosso meditar, e sendo influenciados por filosofias, por aquilo que a gente poderia considerar como fé estranha, que chega até nós através de rádio, TV, e por que não dizer até por mensagens de Facebook, Twitter, WhatsApp, mensagens que sutilmente vão nos corrompendo a pureza da fé e que precisam ser sempre filtradas a partir da ótica da cruz. E você vê justamente o contrário, falando para os jovens numa das palestras, as pessoas que estão cada vez mais afirmando que agora são ateus, elas falam e fazem um ar de inteligência, de superioridade, como quem alcançou algo realmente novo, mas não há nada novo debaixo do sol, conforme diz Eclesiastes. E isso só revela a ignorância humana, só revela a nossa fragilidade humana. Nós não podemos conhecer a Deus de maneira natural, apenas pela palavra de Deus e pela revelação do Espírito Santo é que podemos chamar Jesus de meu Salvador e meu Senhor. Essa é a prerrogativa da fé, de nos humilharmos na presença de Deus. Vocês lembram o que Deus disse para Moisés quando ele chegou perto da sarça ardente? Primeira coisa, tira a sandália dos pés, e aqui o lugar sagrado é santo. Era uma humilhação para Moisés tirar as sandálias, porque quem andava descalço eram só os escravos que não tinham dinheiro para comprar. Não, porque na minha presença você não pode ser altivo, na minha presença você não pode se exaltar, você tem que se colocar no seu lugar, e o seu lugar é o seguinte: você é dependente de mim. Isso é loucura para uma sociedade que está enaltecendo o ego do ser humano, está inflando nesta geração de narcisistas que nós estamos acompanhando, em que o ser humano é levado a nível de perfeição e talvez até endeusado em alguns pontos. Precisamos tomar cuidado, continuar nos humilhando, tirando nossas sandálias, curvando nossos joelhos, nos humilhando na presença de Deus. Eu cito o Antigo Testamento para rasgar não as vossas roupas, mas o vosso coração. Então nós deveríamos tirar não as sandálias dos nossos pés, mas, enfim, da nossa mentalidade, que muitas vezes
quer nos dizer que somos autossuficientes. Por que muitas pessoas não vão até Cristo, não leem a palavra, não oram, não buscam na ceia do Senhor o perdão dos pecados? O que está por trás disso, senão uma autossuficiência, um pensamento de que eu não preciso disso, um pensamento de quem despreza a cruz de Cristo e diz: isso não é para mim. Queridos irmãos e irmãs, estamos na Quaresma, olhamos para nós mesmos, para a gravidade dos nossos pecados, e olhamos para a cruz de Cristo, bendita cruz, em que Cristo morreu para o perdão dos nossos pecados. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, e o povo lá dividido. O apóstolo Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que pode ser inclusive escândalo para os judeus, que pode ser inclusive loucura para os gentios e para o mundo pós-moderno. Mas agora eu termino com o verso 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Fiquemos em pé. Que a paz de Deus, que vai muito além do nosso entendimento, ela guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.